Olá, começa agora a última edição, programa da TVEJA que apresenta os destaques da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Comigo no estúdio, Silvio Navarro, editor da TVEJA, e Jennifer Thomas, repórter de Ciência e Tecnologia da revista. Correto, Jenny? Isso aí. Muito bom. Bom, na capa de Veja dessa semana, o novo enigma da Lava Jato. Raquel Dodge assume no lugar de Rodrigo Janot. Silvio, o que esperar da nova Procuradora-Geral da República? Então, Fernanda, a reportagem interna, inclusive, chama Intrigas e Suspeitas, assinada pelo editor Rodrigo Rangel e a repórter Larissa Borges de Brasília. A Raquel Dodge foi a escolhida pelo presidente Michel Temer para ser ali a primeira mulher à frente da Procuradoria-Geral da República, isso se o nome dela for chancelado pelo Senado. Pois bem, importante a gente lembrar que ela não era a primeira na lista apontada, apresentada para o presidente Temer, e sim o Nicolau Dino. Por que da escolha da Raquel? Porque o Nicolau Dino era próximo do Rodrigo Janot, o atual Procurador-Geral da República, que entrou em rota de colisão com o presidente Michel Temer depois que denunciou o presidente por corrupção. Então ele optou por um nome que não é um nome alinhado ao Rodrigo Janot. Até porque novas denúncias devem emergir, devem ser apresentadas contra o presidente. E vale a pena também, né, Silvia, a gente dizer que nos últimos anos os presidentes, no caso Dilma e Lula, sempre optaram pelo primeiro nome da lista, né? Então o Temer quebrou apesar aí disso não ser uma regra, era uma tradição que vinha sendo seguida pelos governos petistas, dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. A Raquel Dodge, Fernanda, como eu dizia ali, a primeira mulher que deve chegar ao cargo, ela é de um grupo separado do grupo do Rodrigo Janot. Eles são rivais e eles entraram ali em conflitos nos últimos anos. Por exemplo, o texto conta, né, que em 2014, para um pouco do perfil da Raquel, né? Ela saiu em férias, mas ela resolveu aparecer no primeiro dia das férias dela na Procuradoria. E notou dois homens mexendo no teto ali do gabinete e tal, e dali ela desconfiou que teria sido grampeada. Tem início ali toda uma investigação, a matéria conta bastante dos bastidores da briga dela com o grupo do Janot. As questões também que existem e que dali para frente, né? Por exemplo, nos estilos, a Raquel ela é adepta do sigilo das investigações, que é um modelo diferente do modelo que vinha sendo adotado. E tem um outro componente aí que paira ali um pouco das intrigas, como a gente dizia, um pouco do enigma, das dúvidas, que é o fato de o nome dela ter sido apontado como uma escolha, ou com o apoio do Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que também está aí na linha de tiro por conta das suas declarações contra o estilo da Procuradoria do Rodrigo Janot de investigar, de conduzir a Lava Jato. E a pergunta que fica para encerrar ali o material, Fernanda, é justamente essa, e é isso que a revista levanta, que a edição dessa semana tenta jogar luz. Se ela vai aprofundar as investigações, dar sequência à Lava Jato, ou se ela vai, nas palavras imortalizadas pelo senador Romero Jucá, estancar a sangria da operação. Silvio, e ainda em política temos mais algumas reportagens. Vacari absolvido, Palocci condenado. O que você tem a dizer a respeito dessas reportagens? Exato. Em relação ao Vacari, foi uma decisão reformada em segunda instância, depois dele já ter sido condenado a 15 anos de prisão, mas ela é importante porque é uma decisão, para usar as palavras do texto, que nocauteia a sentença do juiz Sérgio Moro. Então, acho que é um marco ali importante, inclusive porque existe a dúvida se isso pode ou não se tornar uma jurisprudência dali para frente, se isso pode acontecer com outros condenados pela operação. Dando sequência, Fernanda, tem também uma reportagem divertida ali, interessante, que mostra os súditos fiéis do presidente Michel Temer, que são aquele grupo chamado baixo clero, né? Os deputados que não são tão conhecidos, que cercam ali o presidente durante o discurso que ele fez nessa semana, aquele ataque aberto ao Rodrigo Janot, né? E aí apontam, olha só esse número, 11 dos que aparecem ali ao redor dele têm algum tipo de investigação, enfrentam algum tipo de
problema com a justiça? Porque foi interessante que até para gente que estava assistindo ao vivo na redação, o presidente tão enfraquecido, porém o volume de pessoas ao redor dele era impressionante. Ficou realmente todo mundo assim, nossa, quem são essas pessoas que estão ali dando apoio? E certamente o presidente quis que eles aparecessem para mostrar que não está sozinho, né? Claro, então, um recado ao Congresso, um recado à Câmara, uma vez que agora ele vai precisar dos votos dos deputados para tentar rechaçar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Bom, então passando de política para ciência, temos uma matéria muito interessante da Jennifer sobre os... Bom, o nome da reportagem, o título são Erros que dão certo. Então, Jenny, conta um pouquinho para a gente como surgiu a ideia dessa reportagem. A ideia, na verdade, ela veio por conta do lançamento de um livro, se eu não me engano, foi em abril desse ano, e o livro ele se chama Tolices Brilhantes. E aí o autor, o Mário Lívio, ele reúne 5 grandes cientistas, 5 grandes nomes, e mostra como todos eles ao longo da carreira erraram em algum momento. E aí esses erros levaram ou à evolução de cada área, né, aquele conceito em cada área evoluiu a partir daquele erro, ou um outro cientista acabou descobrindo algo novo por contestar, por perceber que aquilo não fazia sentido. Então é nesse sentido que são as tolices brilhantes, e como toda a ciência, ela se desenvolve a partir dos erros que vão acontecendo. E ele, o autor fala que esses gênios têm muita dificuldade também em reconhecer os próprios erros, né? Então ele conta até alguns casos dos gênios que não assumiam ali, não queriam dar o braço a torcer. Mas dá um exemplo, então, desses 5 que tem no livro, de erros que deram certo, assim, que resultaram num ganho científico. Um caso é, por exemplo, do Linus Pauling, e ele fez um modelo da estrutura do DNA, só que ele fez esse modelo como se fosse com 3 hélices, né? Então hélice tripla, e hoje a gente sabe que são 2. Mas na maneira como ele estruturou, o erro dele, na verdade, foi uma coisa muito básica, porque as ligações químicas que ele propôs não seriam ácido, então não seria o próprio DNA que é um ácido. Então ele errou numa coisa muito básica. E nesse sentido, ele reconheceu de pronto que de fato estava errado, e foi muito rápido para daí outros 2 cientistas se juntarem e aí colocarem o modelo do DNA com a hélice dupla, que é como a gente conhece hoje. E aí, então, você tem um modelo de como é o DNA. E qual que é a relação entre inovação e erro? Bom, é muito nesse sentido de como, a partir do momento que você tem algo que dá errado, você também consegue melhorar e fazer outra coisa dar certo, né? Então, um dado que a gente cita também tem muito a ver com startups e empreendedorismo. Então, 90% das startups não dão certo. Então, assim, muito... E muito... Tem um dado que acho que são 42% das startups, elas não dão certo porque quem teve a ideia é um mercado que não existe, assim, querem criar um produto para um mercado que não existe. Então, as pessoas, elas erram constantemente, e é essencial para surgir as coisas que eventualmente, sabe, smartphone, computador, tudo isso, carro, não surgiria sem erro dos sem outros, ter o erro né? dos outros. Então, legal. Bom, então obrigada, Silvio, obrigada, Jennifer, pela participação. A você que nos acompanhou, então muito obrigada também, uma boa leitura e até a próxima semana.